Fez os projetos humanos. Ele fez para cumprir aquilo que os anjos não podem fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã leu Mateus capítulo 20, versículo 37. muito bem. Glória a Deus. 20 o quê? 22, Mateus. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. 39. Isso. Isso aqui está tratando de um dos mandamentos que nós vamos falar esta noite. Amém? Hoje é como se fosse um culto de doutrina. Amém? Amém. Doutrina essa que ensina a evangelizar. Quando Jesus falou estas palavras, tratando-se de um grande mandamento. Veja bem que na Bíblia tem diversos mandamentos. Mas esse daqui é o grande e tem o maior dos mandamentos, é o que leremos daqui a pouco. Amém? Nesse grande mandamento que Jesus manda, ele manda evangelizar, fazer a vontade dele, como está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31, também está lá. Então aqui ele diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete, veja bem, da lei, era um homem que sabia muito bem e interpretava as falas, a linguagem, os dialetos de outros países e de ele do mesmo povo. Experimentando, lhe perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Glória a Deus, ele estava testando Jesus. Aleluia. Jesus lhe responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Não é amar de boca, né? Eu amo a irmã, eu amo o irmão. E muitas vezes diz assim: eu amo a Deus, mas odeia. Aborrecer do seu irmão é uma coisa, odiar é um crime, né? E aqui o crime ele vem através do ódio, que se levanta no coração de uma pessoa para tirar a vida de alguém. Jesus continua: este é o grande e o primeiro mandamento, de que se refere agora. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo, como na leitura, como a ti mesmo. Amém? Versículo 40. Destes dois mandamentos, perguntou Jesus, depende toda a lei e os profetas. Amém? Deste mandamento depende todo mundo, independente de liturgia, religião, de sexo, de todos os fins, de todos. Porque quando Jesus ele fala aqui, ele nos dá a entender, aleluia, dentro do contexto, aleluia, quando ele fala no versículo, aleluia, de número, aleluia, 30, aleluia, e 5, ele falou da mesma forma em Lucas 10, de 25 a 28, que é o Romanos 13, 9 a 10. Da mesma forma, no versículo 42, ele se refere ao versículo de número 22, sobre os judeus, que esperava que o Messias fosse descendente do rei Davi, e foi, mas eles, como na cegueira do conhecimento, mesmo tendo os seus mestrados, não reconheceram que Jesus era do meio dos judeus. Como falou o próprio Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 35, quando retrata do versículo de número 44, que disse o Senhor:
ao meu Senhor. Assenta-te, glória a Deus, aleluia, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Quando ele fala esta palavra, ele está dizendo assim, glória seja dado o nome do Senhor. A passagem do salmista é semelhante à que nós estamos a ler, glória a Deus. É interpretada de forma como, aleluia, dirigida ao Messias, que quer dizer o mesmo Jesus Cristo. Disse que, sendo assim, Davi, aleluia, reconheceu, aleluia, e reconhecia, aleluia, como Senhor, aleluia, o futuro messiânico do Messias, aleluia, porquanto, aleluia, este Messias, aleluia, não poderia ser, aleluia, simplesmente, aleluia, o Filho de Deus, mas muito mais do que isso, o próprio Deus em pessoa. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia. Jesus, ele chamando aos seus discípulos, aonde nós lemos a santa e genuína leitura, ele chamou a João, aquele que eu acabei de falar, que em Atos ele disse que ele era semi-analfabeto, não tinha conhecimento, mas ele tinha algo dentro dele que era o amor. E esse amor ele transmitiu não somente a Pedro, que fez a iracundo, quer dizer, problemático, vamos levar para uma palavra mais simples, amém? E ensinou ao apóstolo Paulo, que era um homem mau, e o apóstolo Paulo se inspirou muito em João. Mas por que ele se inspirou em João? Na sabedoria de João? Não. No que João aprendeu de Jesus. Amém? Ele aprendeu a amar através de João, e João através de Jesus. E assim sucede-se no dia de hoje a cada um de nós. Amado, iniciando nesse texto que nós lemos, aqui quando Deus fala ao coração de João através de Cristo, quando ele não estava mais nesse universo, ele fala claramente dizendo assim: louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Se alguém disser, porque muitos dizem, né? Amo a Deus, aí você vê que observando, aleluia, e odeia ao seu irmão, ele na verdade aqui não está falando a verdade. Porque nós já falamos aqui outro dia sobre o amor. O amor é perdoador, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor faz a gente silenciar-se para vencer. Porque se você não tiver amor, você vai trocar palavra por palavra e vai gerar uma guerra. E Deus é Deus de guerra e de paz. Mas Ele não permite que os seus servos, nas provocações, eles venham a aderir à provocação do inimigo, como ele disse, através de Paulo, lá ao livro dos Gálatas, aos Galileus, no capítulo de número 6, versículo 1 e 2, ele disse: se algum de vós for surpreendido em alguma afronta, olha, levarai o tal em mansidão, veja lá, quer dizer, com amor, em brandura e com calma, para que também não seja tentado pelo diabo. Amém? Então quem está pelo amor não pode dar brecha ao inimigo, de jeito nenhum. Você pode ouvir, se você continuar calado, você vai vencer. Aí Deus vai lhe dizer como você vai fazer. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, não diga nada. Aí você vai vencer. Amém? Glória a Deus. Aí o proceder da palavra diz assim: como este diz assim, este é mentiroso, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, pois aquele que não ama ao seu irmão
Mas não tem tantos assim, né? Jacó, por exemplo, aleluia, ele não teve amor ao seu irmão, ele roubou a bênção do seu irmão, foi traidor do seu irmão. Amém? E olhando direitinho, nós encontramos também que José, aquele chamado José do Egito, que está no livro do Gênesis, capítulo a partir do 35, e lá pelos capítulos 40 ele já termina como um governador. Mas ele foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, por moeda de troca sem valor. E não era o irmão dele, carnal, né? Além de filho de Deus, ele não era irmão do mesmo pai, né? E ali, na cegueira de Isaac, ele vê que o seu filho foi levado ao campo por mandado dele, deu a ele uma vestimenta diferente para ser identificado entre os irmãos, e aquilo dali criou um ódio no coração dos irmãos de José, que pregaram para fazer uma trama, que nós chamamos de emboscada. Quando José chega a procurar por eles, vê o que ele estava falando, os irmãos de José, já tinha se reunido, já bem ele. E o que iremos fazer com ele? Cada um tiver uma situação. Vamos matá-los. O outro disse não. O defensor ali era Rubem. Mas os demais só queriam matá-lo. Mas Deus usou Rubem. Colocou amor no coração de Rubem. Ele colocou a misericórdia no coração de Rubem. E quando ele chega, José chega, então eles começam a conversar, vem tu outra vez, bisbilhotar a nossa vida para contar ao nosso pai, chamando ele de putiqueiro. Mas era um dever do pai mandar o filho mais novo levar alguma coisa aos irmãos e também ver onde ele estava e se estavam bem. Quer dizer, é um cuidado, né? Mas aqui Davi gerou um ciúme muito grande, irmão. Um ódio mortal. E eles pegaram José e colocaram José dentro de uma cisterna, que quer dizer poço fundo. Amém? Que não tinha mais água, estava no deserto. E jogaram ele lá, sem pensar que tivesse ali uma serpente e que pudesse morder a ele o veneno, fazer o desejo e matá-lo. Porque entraram num acordo. Então o que faremos? Se não matamos, vamos matar um de nossas ovelhas, vamos sujar as vestes dele de sangue e vamos jogar na cisterna. E o que faremos com as vestes dele? Levaremos para nosso pai, mostramos ao nosso pai. Olha aqui, veja o que foi que aconteceu com o teu filho. Uma serpente do deserto. Ela pegou o teu filho, estraçalhou e comeu. Aí o outro disse, não, meu pai, não somente a serpente, mas o animal feroz. Quando os animais feroz de verdade era ele, né? A serpente era ele. Aí ele conta a verdade, mas no meio da verdade, no final entrou a mentira. Isso eu estou falando porque eu vi, quando pegaram ele, estraçalharam, comeram a carne, só sobrou as vestes. Está aqui, suja de sangue. Aí quando o pai vê aquilo dali, ele se entristece, chora muito amargamente, porque era seu filho caçula, e diz ele, eu ainda com vida verei o meu filho. Veja bem que a esperança do pai não morreu. Por que não morreu? Porque o pai, aleluia, o verdadeiro pai, ele sofre as consequências dos filhos. Quando eu falo dos filhos e das filhas também, ele entra numa batalha até perder a própria vida ou tirar a vida de alguém para dar proteção aos seus filhos. E ali aquele pai, ele aguardou o tempo determinado de Deus. Como Deus, ele usa do seu amor e da sua misericórdia, fez com que José pegasse ao Egito. Depois de ser vendido, foi à casa de Potifar, a mulher de Potifar se ofereceu a ele, como ele não quis negócio com ele. Ela levantou outro falso contra ele vai preso,
depois da prisão, Deus dá a ele credibilidade, passa a ser o guardião-chefe, aquele que mandava dentro daquela prisão. Final da história, José termina homem de confiança, conselheiro do rei, intérprete, aleluia, dos sonhos do faraó, e também daquele que estava com ele na cadeia, na prisão. E através dos conselhos, Deus é quem abre a porta para dar e mostrar o seu grande amor por José. E coloca no coração do rei o desejo de colocar José como governador do Egito. E ainda dá a filha do mesmo faraó, aleluia, a casamento a José. Diga amém. Glória a Deus. E assim sendo, ele se casa. E um dia chega em que o pai, já velho, aleluia, depois de uma grande prova de fome, Deus faz com que José chegue a conhecer o seu último irmão. Aleluia. E após dele, chamado Benjamim, aleluia, ele diz: agora eu quero ver os meus pais. Aí ele trazem os pais. E quando ele vê o pai, ele chora de alegria. Os pais dele choram de alegria, os irmãos caem aos seus pés, porque lembraram que a falsidade e o desamor não valeu a pena. O que prevaleceu ali foi a realidade, a verdade e o amor sincero. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós entramos nesse texto, nós encontramos que o que Jesus falou a João, ele fala no versículo 21, dizendo: ora, temos da parte dele este mandamento. Ele está se referindo a Jesus. Aleluia. Que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Coisa contrária dos irmãos, aleluia, de José. Amém? Contrária ao irmão de José. Mas como Deus é Deus de misericórdia, os discípulos daquele foram designados para uma finalidade. Qual é a finalidade? Se você ir ao livro de Mateus, outra vez, aleluia, a irmã falou no capítulo 22, aleluia, e eu falar no capítulo 25, versículo, aleluia, do número 31 ao 41. Olha, meu irmão, muita gente acha, aleluia, que a barra de boca é de verdade. Muitas vezes se namora porque ama, né? Paquera porque ama, se casa porque ama. Mas na primeira contenda já tem uma divergência. Então não existe amor. Existe querer, gostar, mas não amar. Amém? Amém? Amém. Mas aqui nós vamos entrar agora num tema em que Jesus fala agora pela segunda vez em um mandamento. Depois do capítulo 22, o versículo 20, o capítulo 25, versículo 31, ele diz assim: um grande julgamento. Lá é mandamento, teve dois, o primeiro e o segundo. Agora é um julgamento de toda a sociedade, humanamente falando, na face da terra. Para todas as pessoas, desse negócio, aleluia, porque segue religiosidade ou não. É para todas as pessoas. Preste atenção. Diz Jesus: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja bem, ele está falando dele mesmo. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. Não pode dormir os bodes junto com as ovelhas, porque não são da mesma linhagem. Parecem, mas não é. Amém, irmão? Versículo número 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita. Presta atenção. As ovelhas estão à direita de Cristo naquele dia. Mas os cabritos, aleluia, à sua esquerda.
Cabrito aqui quer dizer desobediente. Ovelha, ela é, por mais brava que seja, ela é mais obediente. Até porque a comparação da ovelha e do bode se faz aqui as cabras monteiras que andam nos montes, pulando de pedra em pedra, de barranco em barranco, se acidentando. E as ovelhas não, elas gostam mais de um lugar mais tranquilo, né? Um lugar de paz, onde tem bastante fertilidade, onde tem um bom pasto, como Davi, ele pastoreava as suas ovelhas, e que tenha água limpa para eles. O bode também não é muito chegado a muita água limpa, qualquer água ele bebe. Não é assim? Porque ele é bode. Aleluia. E o versículo 34 é onde entra o amor, aleluia, verdadeiro e o não verdadeiro. Aqueles que estiverem à sua direita, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, lembre, as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, e entrai na posse, é uma posse de direito, do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes que Deus formasse o mundo, Ele já tinha formado um lugar para cada um de nós. Amém? Se tiver dificuldade de interpretação, essa Bíblia dele ela fala. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vimos que agora tinha um lugar para as ovelhas. Como no começo ele disse que os bodes irão para a esquerda e as ovelhas para a direita. Vai separar. Amém? Uma da outra, assim como ele disse que o joio e o trigo crescem juntos, mas no tempo da colheita vai separar um do outro. Assim será nós, a sociedade, o ser humano. Amém? Versículo de número 35 diz assim: aleluia. Glória a Deus. 35 diz assim: porque tive fome, olha lá a razão. O amor está agora, vai começar o amor. Independente de quem quer que seja. Você pode até não falar uma pessoa, mas pode mandar alguém levar alguma coisa para dar àquela pessoa que estiver necessitada. Amém, irmão? É a prova do amor. O amor não está somente na palavra, na conversa, no dialeto, num beijinho, um abraço, não. Porque observe que aonde é um grupo de pessoas conversando, não estão falando somente de coisa boa, não. É coisa boa e coisa ruim. E aonde tem coisa ruim, Deus está no meio. Amém? Amém? Voltando ao versículo de número 35. Porque tive fome. Isso é Jesus dizendo aos discípulos. Aleluia. E me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, que quer dizer viajante, e me hospedaste. Hoje a gente não pode mais hospedar ninguém, até da família família. Porque a gente não sabe o que tem no coração, né? Mas se na verdade no coração não tiver maldade, pode encontrar um lugar, pelo menos no terraço, colocar uma rede, uma lona, um papelão e a pessoa dormir a noite em segurança. Amém? E os discípulos de Jesus, eles continuam a ler a palavra, versículo 36. Estava nu, presta atenção, e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, preso e foste ver. Aqui ele está falando daquele povo que faria o trabalho de evangelização. Muitas das pessoas nascem, se formam adulto, cresce, envelhece, mas nunca sequer visitou alguém numa prisão, alguém em um hospital, né? Nunca falou do amor de Deus, até porque fala a boca daquilo que está cheio do coração. Mas não seria que cada um de nós tivesse esse ensino direto em nossas vidas, em vez de falar da vida alheia, falar sobre Jesus, o amor de Deus. E aí vai se descobrir que perto da nossa casa
Tem uma pessoa enferma, acamada, necessitada, com fome, quer beber água e não pode porque não consegue sair da cama, é paralítico. E às vezes a pessoa é vizinho, é um amor tão grande de boca, mas não vai lá. Nem sequer pergunta como é que vai, fulano ou fulano. Nem sequer. Ainda diz assim, eu amo a Deus, mas é seu irmão e a sua irmã ali caído no estado de calamidade, de necessidade, precisando de uma visita no hospital, numa prisão, numa praça, jogada ao relento, e nem sequer pergunta, você como é que está? Precisa de alguma coisa? Quem ama, ele se preocupa com o próximo. Aí é que esse próximo seja mau, mas ele tem uma preocupação pelo menos de orar, de dizer, Deus tenha de misericórdia. Aí cita o nome daquela pessoa no silêncio, falando no coração, porque Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes Deus coloca a figura daquela pessoa na nossa frente, coloca no nosso mente, na visão espiritual, e nós nos fazemos nécios. Fazemos de conta que não estamos vendo. É onde Deus diz assim, aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do que clama, também clamará e não será ouvido. Muitas vezes se tem, aleluia, em casa, ou indo ou voltando de algum lugar, alguma coisa que alguém precisa. Nem tudo que se pede é para o uso de bebida ou droga, não. Muitas vezes as pessoas pedem de verdade para comer, para levar para os filhos, porque não quer roubar, não quer ser preso. E muitos entram por esse caminho de roubarem, de matarem por dinheiro, porque não encontrou que ele estendesse as mãos para lhe dar uma ajuda. E uma pequena ajuda mesmo, por menor que ela seja, ela pode saciar uma família. Ela pode saciar uma família. Se a gente não pode, não tem, é uma coisa, mas tendo, muitas vezes dá aquele alimento para os ratos, as baratas, né? Para os cães, e não dá a quem precisa. Muitas vezes Jesus ele determina que um menino chegue na minha porta para pedir um pão. E eu tendo pão, ou mais do que pão, eu digo, me perdoe, Cristo, eu não tenho, por minha filha. Deus está me provando e vendo aonde está o meu amor. Entendeu? Não é para dar tudo que você tem, não, mas uma parte do que você tem não vai lhe fazer falta. Então, prosseguindo aqui, quando nós entramos no versículo 36, estava nu. Muitas vezes tem até veste de pessoas, digamos assim, de um filho que morreu, de uma filha, do marido, do cunhado, de alguém, ou ajuda as vestes para dar uma instituição ou trocar por algum dinheiro, mas não dá àquela pessoa. Aí Jesus disse, estive nu, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E não me vestiste aquele que me vestiu, estive enfermo, e me visitaste, estava preso e foste me ver. Esse daí usou do amor. Mas irmão, eu não tenho nem dinheiro na passagem, Deus dá a ida e a volta. E ainda protege. Prosseguindo o versículo diz assim, 37. Então, perguntarão os justos, aqueles que andaram e disseram que era justo, né? Glória a Deus, esta noite foi falado que Deus usando de olhar do céu para com a terra e não encontrou um justo sequer, mas ali estavam os fariseus, dizendo eu sou justo. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, olha lá a interrogação, e te demos de comer? Eles achavam que era Jesus em pessoa, que eles
fazer isso, mas não é. É aos irmãos, aos filhos de Deus, que temos que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Em seguida ele prossegue na parte B dizendo: foi que quando tivemos com fome e tivemos de comer, ou com sede e tivemos de beber. Agora vem a ressalva da palavra. E quando tivemos forasteiro, aleluia, e te hospedamos. Ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar. Aí agora é a hora da resposta daquele dia que falará o rei, o juiz dos juízes, que julgará a todos nós, as nossas causas, as nossas obras, que quer dizer os nossos feitos e nossos atos. Aleluia. Responderá o rei, aleluia, respondendo, e lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizeste. Agora vamos para uma análise. Quando ele diz: assim como fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, tanto de bem quanto de mal. Amém? Amém. Se eu fiz o mal a alguém e digo que amo a Deus, estou mentindo. E se, por acaso, eu só devo fazer o bem àquele que se ajunta a mim, eu estou errado. Porque não devo olhar classe, raça, cor ou sexo. Não posso fazer isso. Aleluia. Deus, ele não olha essa parte. Ele olha a todos unanimemente e dá a cada um de nós o que nós merecemos. E prossegue a pergunta, quando ele diz bem claro: aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, o versículo 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos nobres: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, olha lá a razão agora, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando preso não foste me ver. Esse daí Deus diz: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Aleluia. Então, o versículo 44 ele diz assim: e eles lhe perguntarão, ainda que há, aleluia, a audácia de perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Quer dizer, não te prestemos assistência, não te visitamos, não te ajudamos. Aleluia. Versículo 45 diz assim: então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim também deixaste de fazer. Glória a Deus. Irão estes para o castigo eterno. O povo oferece purgatório, é mentira, é inferno mesmo. Porém os justos irão para a vida eterna. O justo aqui é aquele que usou de justiça, de misericórdia, de amor, compartilhou, teve dó, se compadeceu. Esse daqui andou em justiça diante de Deus. Aleluia. Porque aquilo que nós não queremos, irmão, que alguém passe a nós e nem aos nossos, não devemos fazer também a eles e nem aos deles. Ficamos Deus. Amém, irmão? Amém. Glória seja dada o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós vimos o capítulo de número 20, o versículo de número 26, aleluia, glória a Deus. O capítulo de número 26, versículo 2,
Aleluia. Eu vou iniciar pelo versículo 1, que vai tratar sobre o plano para tirar a vida de Jesus, da Páscoa. Aleluia. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, depois que ele fez esse ensinamento todinho aqui, viu? Disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebra-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele estava dizendo aos próprios traidores, aquele que ia lhe vender, aquele que ia comprar, aquele que ia lhe trair, que ele aprendeu aquilo dali tudo e não colocar em prática. Aleluia. E por não colocar em prática, levaram as suas próprias almas ao inferno. Aonde Deus não fez o inferno para o ser humano. Ele fez o céu para você. Como diz o versículo 34. Então dirá o rei Jesus aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem pode dizer amém? Amém. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Para nós encerrarmos, João 15, aleluia, João capítulo 15, versículo 14 e 16. João 15, versículo 14 e 16. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. João 15, 14 e 16 diz assim: vós sois meus amigos. Olha lá. Amigo de Cristo é aquele que faz o bem e não o mal. Amém, irmão? Amigo de Cristo, filho verdadeiro de Deus. Como ele disse de Abraão, Abraão meu amigo, porque fazia a vontade de Deus. Aleluia. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que é que ele estava mandando? Levar a sua palavra e o seu ensinamento a todos. Versículo 15. Já não vos chamo servo. Amém? Porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Isso é o seu patrão. Mas tenho-vos chamado, aleluia, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, isto é, ensinado. E quando ele diz essa palavra, ainda dá tempo, voltamos para Mateus capítulo 28, aleluia, deste mandamento, aleluia, glória, seja dado o nome do Senhor, aleluia, capítulo de número 28 do livro de Mateus, aleluia, ele nos diz assim, e versículo 18, ele diz assim: a grande comissão. Que comissão? Nós vimos a comissão, aleluia, da igreja para orar. Glória a Deus. A comissão de pessoas para, aleluia, adorar. A comissão para fazer a obra do Senhor em qualquer instância, qualquer lugar, em qualquer tempo. E aqui no capítulo 28, aleluia, do livro de Mateus, Jesus ele traz a sua grande palavra sobre a grande comissão de todos os seus discípulos, além do ide e anunciar, pregar o evangelho a toda criatura. Ele dá o seu ultimato, aleluia, aqui no livro de Mateus, dizendo, respondeu Jesus, aproximando-se parou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ele diz, eu estou falando com autoridade, eu estou vos mandando, estou vos ordenando, ide e fazei. Aí o versículo 29 diz assim, ide por todos, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem pode dizer amém? Amém. Ele disse, eu não vos deixarei só. E nem pensai o que dizer, porque é uma obrigatoriamente eu te darei a palavra. E a tua palavra da boca de Deus não voltará vazia, ela ficará plantada como uma semente em uma terra fértil. Aleluia. O chamado de Deus para muitos é muito grande, e Ele tem esse prazer de nos dar, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, este privilégio, aleluia, quando nós podemos entender, aleluia, glória a Deus, o plano de Deus, aleluia, na nossa vida. Jesus, Ele nos tem, glória seja dado, aleluia, a Jesus, por Ele ter nos preparado, nos chamado, aleluia, para nós fazermos, aleluia, o que Ele quer. E o que é que Ele quer de nós? É que aprendemos, amém? Dele, com Ele, e que demos testemunho com respeito a Ele. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele colocou dentro da igreja, vamos chamar agora de congregação, tá certo? Porque a igreja de verdade, cada um de nós é uma igreja, é um templo. E cada um escolha que tipo de templo quer ser. Que existe o templo dos ídolos, o templo dos demônios e o templo de Deus. Amém? Então está no querer de cada um de nós, de que templo queremos ser. Em João capítulo de número 12, aleluia, versículo, aliás, capítulo 13, glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Tratando ele da união da humildade. Capítulo 13 de João, versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz convosco? Ele interrogou: vós me chamas de mestre, e o Senhor dizes: bem, porque eu sou mestre, disse Jesus. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Amém? Mas às vezes a pessoa não quer. Glória a Deus que faça isso com ele. Aleluia. Porque acha-se, aleluia, diminuído. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Por isso, Deus ele deixou, aleluia, sobre, aleluia, o comando da igreja, aleluia, tudo que ele quis deixar para o bem-estar de todos nós. Sendo assim, Jesus ele nos tem concedido bênção e misericórdia. Ainda para encerrar o capítulo 2 de 1 João, glória a Deus, versículo 9. Aquele que diz que está na luz, que odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João capítulo 2, versículo 9, agora o versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Lá está escrito que irá estes que estão nas trevas para o tormento eterno, o inferno. Porque as trevas lhe cegaram os olhos espiritual. Amém? Amém. Aí a pessoa diz assim: que nada, essa história de amor, que é conversa. Não. Deus,
é amor, mas também é justiça. E ele requer de cada um de nós. De cada um de nós. Se a gente puder fazer o bem, irmão, enquanto há tempo tiver com vida, vamos fazer. Fazer o bem. Ainda que pise nos pés, nas pernas, no corpo, nos braços, no rosto, no pescoço. Eu já ouvi mensagem até de conversando com alguém, chegou um outro alguém e perguntou por mim, aquela primeira pessoa, está melhor, irmão? Digo, estou, meu Deus. Eu vi aqui um carro assim, a luz piscando na ambulância, um negócio assim. Eu digo, vou usar um. Eu ia me buscar, né? Eu estava muito mal, eu estava desacordado. Eu digo porque a minha esposa falou e meu menino falou. Aí o outro que disse que era meu amigo, ele disse assim, você sabe o que é que eu faço com meus amigos? Aí o outro perguntou, né? Sabe o quê? Se eu quiser no pescoço dele, para ele parar de sofrer, porque eu não quero ver meu amigo sofrer. Veja que qualidade de amigo. Veja que qualidade de amigo. Aí a pessoa diz e se esquece. Aí o povo diz assim, passado é passado. Mas eu quero que você tenha uma cirurgia no seu corpo. E toda vez que você olhar para a cirurgia, você não diz por que foi, que aquela marca existe. Se você tiver um dedo torrado, não vai dizer como foi. Não é assim? Então, irmão, palavra ela pesa mais do que pedrada, do que paulada. O que é que eu vou dizer? Deus me livre de eu pedir a essa pessoa para me socorrer, eu socorrer alguém na minha casa. Porque ele já disse, a pessoa já disse, que pisaria no pescoço para terminar de matar para a pessoa não sofrer, porque era seu amigo. Analise se eu fosse inimigo dele declarado, porque ele já me declarou que é meu inimigo. Aonde está o amor dessa pessoa? Né? Existe o ódio, o rancor, a vontade de tirar a vida do outro. Isso não é amor. Isso é obra maligna, diabólica, comandada pelo inimigo de nossas almas. Quem ama de verdade, é como Paulo explicou, isso ficará para a meditação de quem estiver escutando. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 13. Leia o que significa ter amor. Porque suportar o que eu e você muitas vezes tem suportado é difícil, mas tem que suportar. Tem coisas que a gente tem que fazer, sofrer, se humilhar, assumir prejuízo, ouvir ficar calado. Sabe por quê? Jesus disse, sede humilde e manso. Amém? Esse é o tipo de bem que a gente deve fazer. Agora, se a pessoa chegar e bater na minha porta, não precisa de mim não. Mas se bater na minha porta, está da luz, eu vou qualquer hora, é por onde é, acenda a luz aí. Diga, irmão, eu sou qual o problema aqui? Eu não vou dizer aí, não vou pisar no seu pescoço como você disse, não, viu? Vou arrumar o carro para levar você. É assim que eu vou fazer. Amém? É assim que a gente deve fazer. A pessoa não precisa de mim para nada, não. Para nada. Porque se quem precisa do outro, irmão, cela, cuida. Tem o maior cuidado para não ferir. Não busca tirar a vida da pessoa. Não odeia. Nem sequer pergunta se você está doido. Né? Nem sequer pergunta. É cruel, é ou não é? É cruel, meu. Fulano lá embaixo está bem. Entra no vídeo só do outro. Por lá visitar. Não interessa quem seja a pessoa. Pode ser latim-mozeiro. Pode ser quem quer que seja. Nosso dever é visitar e ajudar naquilo que pudermos. Tá certo? E rogar a Deus a saúde e a libertação daquela pessoa. Isto é demonstrar amor. Mas não, aleluia, dar o exemplo em que eu vi. Eu fiquei assim depois, triste comigo mesmo. Como é que eu posso
Tem um cuidado tão grande com essa pessoa, com a família, e a pessoa dizer isso para mim. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Mas dias virão, né? Dias virão. O nosso Deus, ele não dorme. Amém? Ele está sempre alerta. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus e pedir para que Deus não deixe que este amigo venha nos socorrer. Amém? Querido Deus e amado Pai que está no céu, por amor e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, esta noite eu venho lhe agradecer, meu Pai querido, por todas as coisas que o Senhor tem concedido ao meu coração. Abençoe, meu Pai amado, a mim e a teus filhos que estão presentes, aos teus filhos, meu Pai amado, que vieram, que não puderam vir, aos ouvintes, aos meus irmãos, Senhor da glória, aos meus vizinhos, parentes, aos enlutados, meu Pai querido, a todos os teus povos na face da terra, que estão neste momento envolvidos no trabalho, outros desempregados, abre a porta de emprego. Pai querido, abençoa cada um do teu povo em nome de Jesus. Roga ao Senhor, meu Pai querido, paz, misericórdia, perdoa a cada um, Senhor da glória, como diz a tua palavra, que perdoado é aquele que perdoa ao seu próximo. Meu Pai querido, aleluia, porque quando clamar, será atendido o seu clamor. Roga aqui, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito, desde agora, Senhor da glória, eu te agradeço em nome de Jesus. Então, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a divina consolação do Santo Espírito de Deus, seja por todos nós, o seu Espírito, desde agora e para todos sempre nós iremos. Amém.